Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 19 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal já analisou mais de 570 casos de pessoas presas pelos atos antidemocráticos em Brasília. 354 tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Outras 220 conseguiram liberdade provisória por meio de medidas cautelares. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Justiça concede liminar que bloqueia 1 bilhão e 200 milhões de reais da Lojas Americanas. A varejista entrou hoje com pedido de recuperação judicial. O papel da justiça na garantia dos direitos de povos indígenas, principalmente no acesso ao judiciário. E ainda, Supremo Tribunal Federal lembra os 6 anos da morte do ministro Teori Zavascki, que integrou a Suprema Corte nos 4 últimos anos de vida. O Supremo Tribunal Federal segue com a análise da situação dos presos por atos de vandalismo cometidos no último dia 8 na Praça dos Três Poderes. A previsão é de que o ministro Alexandre de Moraes conclua o trabalho até amanhã. Um dos acusados pela tentativa de explodir uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília prestou depoimento hoje à tarde. Até agora, 574 casos foram analisados. 354 pessoas tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Nesses casos, o ministro Alexandre de Moraes apontou evidências de atos terroristas, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Outras 220 conseguiram liberdade provisória por meio de medidas cautelares. Desde as prisões, nos dias 8 e 9 deste mês, foram realizadas até o dia 17, terça-feira, sob a coordenação da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, 1.459 audiências de custódia. Todos os casos são analisados pelo Supremo Tribunal Federal, que está responsável por decidir quem segue preso e quem eventualmente pode responder em liberdade. A previsão é que a análise termine nesta sexta-feira. As decisões são comunicadas ao diretor do Presídio da Papuda e ao diretor da Polícia Federal. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil sejam intimadas para pleno conhecimento das decisões. Alexandre de Moraes considerou que as condutas dos investigados foram ilícitas e gravíssimas, com o intuito de, por meio de violência e grave ameaça, coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais. O ministro destacou a necessidade de se apurar o financiamento da vinda e permanência em Brasília daqueles que concretizaram os ataques. Nesta quinta, o extremista Alan Diego dos Santos, preso ontem em Mato Grosso e transferido para Brasília, prestou depoimento à Polícia Civil do DF. Ele é um dos suspeitos da tentativa de um ataque com bomba no dia 24 de dezembro, próximo ao aeroporto de Brasília. Após o depoimento, ele deve ser transferido para o presídio da Papuda. O Supremo Tribunal Federal lembra 6 anos da morte do ministro Teori Zavascki. Ele faleceu com 68 anos e integrou a Suprema Corte nos 4 últimos anos de vida. Reconhecido e respeitado por sua técnica apurada no exercício da magistratura, o ministro Teori Zavascki atuava sempre pela defesa rigorosa da independência dos poderes republicanos, do direito à informação e da liberdade de imprensa. A presidente da Suprema Corte, ministra Rosa Weber, homenageia com saudade e orgulho a memória do amigo e colega de bancada, com a seguinte mensagem divulgada na página do STF. Teori Zavascki era muito mais do que um amigo querido. Exercia a jurisdição com firmeza e amplo domínio técnico, sem nunca perder a sensibilidade para questões que afetam a vida das pessoas. Um juiz competente, atento, cuidadoso, exemplar. Um ser humano iluminado. É com saudade que lembro dos 6 anos de sua partida, mas com orgulho de ter compartilhado da bancada do Supremo Tribunal Federal com um magistrado tão extraordinário. Embora não costumasse dar entrevistas, Teori Zavascki sempre foi cordial com a imprensa e valorizou o trabalho dos jornalistas que cobriam a corte.
dedicação e respeito que levaram o STF a homenageá-lo com o espaço de imprensa Ministro Teori Zavascki, inaugurado em agosto de 2018, ano seguinte ao de sua morte. O local inclui espaços da Secretaria de Comunicação Social e o Comitê de Imprensa do STF. O ministro Teori Zavascki foi vítima de um acidente aéreo no litoral de Paraty, no Rio de Janeiro. Teori Albino Zavascki era natural de Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina, e faleceu aos 68 anos de idade, tendo integrado a Suprema Corte nos 4 últimos deles. Tomou posse no STF em 29 de novembro de 2012, após a aposentadoria do ministro César Peluso. Antes do STF, trilhou brilhante carreira no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Outras informações sobre a vida e a obra do ministro estão disponíveis na coleção Memória Jurisprudencial Ministro Teori Zavascki e no documentário Tempo e História, produzido pela TV Justiça um ano após o acidente. A Assembleia Legislativa da Bahia e o PCdoB pediram ao Supremo que a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios deste ano não utilize os dados populacionais do Censo Demográfico de 2022, que ainda não foi finalizado, como está previsto em decisão do Tribunal de Contas da União. Os autores alegam que a decisão normativa do TCU causa prejuízo no valor recebido pelos municípios, pois o critério estipulado não contempla a totalidade da população. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu liminar que dá ao Banco BTG Pactual o direito de bloquear 1 bilhão e 200 milhões de reais da Lojas Americanas. A varejista, que anunciou enfrentar grave crise financeira em razão de inconsistências em lançamentos contábeis no valor de 20 bilhões de reais, entrou hoje com pedido de recuperação judicial. A decisão provisória suspende os efeitos da decisão proferida na semana passada para a imediata restituição dos valores retidos por credores diante dos desdobramentos de crise da Americanas. No último dia 11, a Americanas anunciou um rombo de mais de 20 bilhões de reais em razão de inconsistências em lançamentos contábeis. Segundo a empresa, nos primeiros 9 meses do ano passado e nos anos anteriores, o balanço corporativo não foi feito de forma apropriada. Diante disso, alguns credores notificaram a Americanas para declarar o vencimento antecipado de dívidas. Mas a varejista recorreu à justiça e conseguiu uma medida cautelar que impedia a penhora ou bloqueio de bens por 30 dias. Os bancos recorreram e, com a decisão do desembargador Flávio Fernandes, o BTG Pactual poderá bloquear 1 bilhão e 200 milhões de reais da empresa. Nesta quinta-feira, pela manhã, a Americanas divulgou nota em que afirma que a compensação antecipada dos credores prejudica a viabilidade da decisão de tutela antecipada pedida pela companhia. O Supremo Tribunal Federal considerou inválida a norma que regulamenta a profissão de leiloeiro público oficial no Rio Grande do Sul. A lei exigia, por exemplo, atualização anual de dados sob pena de inabilitação, identificação do leiloeiro responsável pelo leilão e obrigação de transmissão online de leilões presenciais. A PGR alegou que já existem normas federais que regulamentam de maneira ampla a profissão de leiloeiro e a disciplina da matéria pelos estados e pelo DF dependeria de prévia edição de lei complementar federal que até o momento não existe. O relator, ministro Dias Toffoli, ressaltou que a lei estadual invadiu a competência privativa da União para disciplinar o exercício de profissões. Esse entendimento já foi consolidado na jurisprudência do STF. O trabalho conjunto do Ministério Público Federal e da Polícia Federal resultou na condenação de 8 pessoas por contrabando de cigarros paraguaios no Rio Grande do Sul. A investigação realizada pelo Ministério Público Federal, em conjunto com a Polícia Federal, levantou que a organização criminosa atuava nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre janeiro de 2018 e novembro de 2021. Eles tinham como objetivo distribuir no Brasil cigarros vindos do Paraguai, transportando a mercadoria pelas rodovias brasileiras sem a devida documentação legal. A pena dos 2 líderes da organização foi fixada em 11 anos e 2 meses de reclusão, além do pagamento de multas. Os demais integrantes foram condenados a 5 anos e 6 meses de prisão e também deverão pagar multas.
A seguir, o papel da justiça na garantia dos direitos de povos indígenas, principalmente o acesso ao judiciário. Voltamos já. A justiça tem papel fundamental na garantia dos direitos de povos indígenas, principalmente no acesso das comunidades ao judiciário. No Brasil, essa população chega a quase 900 mil pessoas. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que atende São Paulo e Mato Grosso do Sul, editou uma recomendação para orientar a magistratura sobre como tratar casos que envolvem os povos indígenas. A recomendação determina o cumprimento de decisões do CNJ, como a nomeação de intérpretes para línguas indígenas e a realização de perícias antropológicas. As decisões do CNJ estão na Resolução 454 e são fruto de um amplo debate nacional conduzido por um grupo de especialistas. Esse grupo, que foi realmente muito de gente muito experiente, o grupo que formulou esse 454, e que detalhou justamente a importância do que se pode chamar de interculturalidade, quer dizer, um tipo de justiça que se harmonize, né, com as formas de organização social, como eu disse, que estão reconhecidas também na Constituição Federal. Uma outra coisa que fizemos nesse grupo, paralelamente, foi formular propostas de currículos para ensinar nas escolas de magistrados ou nas universidades, para que sejam conhecidas, mais conhecidas, né, as normas, né, que vêm do direito indigenista. A resolução é dirigida a todos os quase 900 mil indígenas do país. São 305 etnias, falantes de 274 línguas. 80 Uiçapá, Tabata, Cuicoro. Esses povos também vão ser beneficiados por outra resolução do CNJ, a de número 287, de 2019, que estabelece procedimentos para lidar com indígenas acusados, réus, condenados ou privados de liberdade. Entre as normas está o respeito pelas práticas de justiça dos povos indígenas e seus métodos tradicionais para a solução de conflitos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul começa 2023 com dados positivos em relação à digitalização do Judiciário Gaúcho. Em 2 anos, mais de 2 milhões de processos já saíram do papel. A digitalização dos processos do Judiciário Gaúcho está caminhando para a sua conclusão. Somente no mês de dezembro foram concluídos 3 dos 5 lotes, totalizando 164 comarcas de 165. A última finalizada foi Santa Vitória do Palmar, que concluiu o trabalho na primeira semana de janeiro. Agora só resta Porto Alegre, que tem a previsão de encerramento até o início de abril. Via de regra, os nossos processos aqui em Porto Alegre são mais volumosos, tá? Então, com isso, nós temos aí uma carga de trabalho muito maior, né? A média de folhas por processo aqui é quase o dobro de um processo da média das demais regiões administrativas. O Judiciário Gaúcho iniciou esse trabalho em 2020, ainda na gestão do desembargador Voltaire de Lima Moraes. Nesses 2 anos foram mais de 2 milhões de processos virtualizados. A digitalização passou por várias etapas e mãos para chegar ao resultado esperado. O Tribunal de Justiça é o primeiro a ter 100%, eu quero dizer 100% assim, de todas as matérias, família, civil, penal, enfim, todo e qualquer processo, tipo de processo, em todas as unidades 100% virtualizadas. Isso é um marco relevantíssimo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul vai alcançar agora nesses primeiros momentos de 2023. Para o presidente do Comitê Operacional da Digitalização, Paulo Panassol, todo esse trabalho vai fazer com que o judiciário seja cada vez mais célere e eficaz para a sociedade. Sem o apoio da alta administração, sem o apoio dos magistrados, sem o apoio dos colegas, não adiantava a gente contratar ou ter formatado da melhor forma o certame licitatório, não é? Esse processo da digitalização envolveu a todos,
e sem o envolvimento das pessoas do Tribunal de Justiça, a gente não teria chegado aonde chegamos. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, após a alteração no Código de Processo Civil em 2021, a extinção de processos por prescrição intercorrente impede a condenação para pagamento de honorários. A terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e afastou a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Para o colegiado, após a alteração do Código de Processo Civil em 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes. Na origem, em ação de execução de cédula de crédito bancário, o juízo de primeiro grau julgou prescrita a pretensão e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito. Na apelação, apesar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal manter a extinção do processo, condenou-se o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade expresso no artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015. A defesa do executado interpôs recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sustentando que a sentença foi proferida após alteração processual. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi apontou que, apesar de tramitar no Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade 7005, a qual trata, entre outros temas, da inconstitucionalidade formal e material das alterações acerca da prescrição intercorrente, enquanto não houver julgamento, deve-se obedecer à legislação vigente. Nancy Andrighi destacou ainda que, para os processos em curso, a prolação da sentença ou de ato equivalente ao marco fixado para a aplicação da nova regra dos honorários e não a verificação da própria prescrição intercorrente, motivo pelo qual não se deve aplicar o artigo 85, parágrafo 10 do Código de Processo Civil. No próximo bloco, o aplicativo Maria da Penha Virtual, que transforma denúncias de violência doméstica em pedidos de medida protetiva pela internet, registra quase 2.000 denúncias em 2022. Vamos a instantes. No Rio de Janeiro, o aplicativo Maria da Penha Virtual, que transforma denúncias de violência doméstica em pedido de medida protetiva pela internet, registrou quase 2.000 denúncias em 2022. A plataforma, criada pela startup Direito Ágil, de estudantes de Direito e Sistemas da Informação, tem parceria com o Tribunal de Justiça do Estado. O aplicativo permite acesso ao Poder Judiciário sem que as vítimas precisem sair de casa. De acordo com o Observatório Judicial da Violência contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foram registrados de janeiro a dezembro do ano passado 1.777 pedidos de medida protetiva com base na Lei Maria da Penha por meio do aplicativo. As regionais de Leopoldina, Jacarepaguá, Campo Grande e Bangu foram as que mais receberam denúncias. Regiões afastadas do centro e em áreas onde estão grandes favelas, como o Complexo da Maré e o Complexo do Alemão. Pelo Maria da Penha Virtual, a vítima preenche um formulário com dados pessoais, dados do agressor e informações sobre a agressão sofrida. Basta relatar a violência sofrida, informando a data e o local da última agressão, qual o tipo de violência que você sofreu. Se tiver alguma dúvida sobre o que é cada violência, você pode clicar no botão de interrogação para entender melhor se é o que aconteceu com você. Ela pode anexar foto e áudio como prova do crime. No final do processo, uma petição de pedido de medida protetiva de urgência gerada e distribuída automaticamente para o juizado competente. O Maria da Penha Virtual pode ser acessado facilmente pelo celular, computador ou qualquer outro dispositivo conectado à internet. Na internet, a vítima digita Maria da Penha Virtual e já localiza o link do aplicativo, que funciona como um site. Não precisa ser baixado, não ocupa espaço no armazenamento, não gera ícone na tela do celular para a segurança da vítima e é acessível para mulheres também com deficiência. O
aplicativo foi desenvolvido durante a pandemia da Covid-19 em março de 2020. Começou atendendo a moradoras do município do Rio e logo foi expandido para todo o estado. O projeto da startup Direito Ágil deu tão certo que vai ser implementado também pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. A tecnologia está sendo uma ferramenta importante no combate à violência doméstico-familiar. Evita que a vítima tenha custos com deslocamentos até um juizado especializado e que passe por situações de constrangimento no atendimento em delegacias, o que faz com que muitas desistam de denunciar. Outro ponto importante é o esclarecimento. Ele é importante do ponto de vista de educar as mulheres a respeito da Lei Maria da Penha, elas conhecerem que vai além da violência física para a violência patrimonial também, a lei protege, e a violência psicológica. Pois já há indícios, já há números que demonstram um aumento de pedidos de medidas protetivas acerca dessas violências, da violência psicológica e da violência moral. Retrospectiva 2022, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto. O entendimento é de que, por ter caráter anônimo, as emendas de relator violam os princípios constitucionais da transparência, impessoalidade, moralidade e da publicidade. Vamos acompanhar como foi o julgamento. Orçamento secreto é como ficou conhecido o uso de emendas de relator para a inclusão de novas despesas no projeto de lei orçamentária da União. Elas foram criadas em 2019 e aplicadas a partir de 2020. Ao contrário das emendas tradicionais, não é possível saber o nome do parlamentar que registrou o pedido, tampouco o destino desses recursos. 4 partidos, PV, PSOL, PSB e Cidadania, então questionaram no Supremo se essa modalidade de liberação de recursos era constitucional, alegando violação aos princípios da moralidade, legalidade, transparência, publicidade e controle social das contas públicas. Foram 4 dias de julgamento. A primeira a votar foi a relatora das ações, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Ela afirmou que, por ter caráter anônimo, a criação e execução de despesas por emendas de relator são incompatíveis com a Constituição e que só podem ser usadas para a correção de erros e omissões. A ministra reforçou que o orçamento secreto também desequilibra o processo democrático, porque beneficia determinados candidatos. Esse processo sistemático de transferência das decisões orçamentárias para os próprios parlamentares, conhecido pelos especialistas em finanças públicas como captura do orçamento, representa prejuízo grave à efetividade das políticas públicas nacionais. Mas esse entendimento não foi unânime. A divergência foi aberta pelo ministro André Mendonça no segundo dia de julgamento. Mendonça entendeu que a definição de regras orçamentárias, inclusive as relativas às emendas parlamentares, diz respeito à relação política entre legislativo e executivo, não cabendo ao Supremo exercer seu controle. Os ministros Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes também votaram nesse sentido. Para eles, as emendas de relator podem continuar sendo distribuídas, desde que sejam observados os princípios da publicidade e da transparência. Todo o procedimento de transparência deve ser absolutamente idêntico ao procedimento previsto pela RP6, para as emendas individuais. Ou seja, desde o início até o final, identificando qual é o parlamentar, qual o valor, qual a destinação, qual a prioridade. Já os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski acompanharam integralmente o voto da relatora, ministra Rosa Weber. Para eles, sem conhecimento e informação, não se tem o controle dos gastos públicos. Entendo que os vícios apontados nas iniciais das ações sob julgamento continuam persistindo, pois a sistemática ainda vigente para a distribuição das verbas orçamentárias afrontam as normas constitucionais que regem a matéria,
colidindo, em especial, com o princípio republicano, o qual encontra expressão, dentre outros, nos postulados da isonomia, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e, sobretudo, eficiência. O julgamento foi concluído na última sessão do ano. Para a maioria dos ministros, a liberação de recursos via emenda de relator, como vinha ocorrendo, contraria os princípios constitucionais da transparência, impessoalidade, moralidade e da publicidade. Sobre o tema, foi fixada a seguinte tese. As emendas do relator geral do orçamento destinam-se exclusivamente à correção de erros e omissões nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, vedada sua utilização indevida para o fim de criação de novas despesas ou de ampliação das programações previstas no projeto de lei orçamentária anual. A Corte determinou ainda que, no prazo de 90 dias, unidades orçamentárias e órgãos da administração pública divulguem os dados sobre serviços, obras e compras realizadas com verbas públicas entre os anos de 2020 e 2022. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.